Olá, tudo bem? Como é que estamos? Nós hoje iremos iniciar uma aula muito importante. Nós vamos trabalhar um pouco da genética, uma aula de biologia que atualmente tem sido algo surpreendente por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, e uma das coisas mais importantes para se definir o tratamento correto, processo de vacinação, de produção de vacinas, é o domínio da genética, da biologia molecular e de entender como funcionam essas coisas. E essas duas áreas das ciências, biologia molecular e genética juntas, é que vai dar condições, por exemplo, de produzir vacinas, para que a gente possa se livrar deste mal que acometeu nossa população mundial. Deixa eu falar para vocês, quando a gente começa a estudar genética, parece um pouco difícil, mas não é. Genética é importante. Se você atribuir a ela um grau de importância, você vai se dedicar e você vai aprender. A minha função aqui é tentar facilitar ao máximo para que você possa chegar a um bom conhecimento em genética, tá certo? Vamos todo mundo junto. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, assista de novo, baixe a videoaula, assista sempre que for possível e treine os exercícios que está lá na lista de exercícios. Faça e nos entregue em tempo hábil, tá bom? Bons estudos, vamos começar? Então, gente, quando a gente fala de genética, né, a gente está falando de características herdadas ou não, de como meu pai passou para mim as informações genéticas, como minha mãe passou para nós a informação genética, tá? Então, assim, uma das perguntas que a gente faz, né? Por que eu tenho sardas e minha irmã não? Por que meu pai tem uma marca na perna, eu não tenho, mas meu menino tem? Como que isso funciona? Como que é estas situações? Né? Por que a cor dos meus olhos é igual a do meu avô, mas não é igual a dos meus pais? Por que um casal de gatos marrons gerou um filho com manchas brancas? E assim essas discussões. Quando a gente começa a estudar, nós temos então o que nós chamamos de genética, né? A genética, ela é a ciência da biologia, a parte da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a herança biológica, que é a transmissão das características dos pais para os filhos, para as suas proles, né? De geração em geração, né? Tem até uma discussão no mundo da genética que diz que Gengis Khan foi o homem que mais doou genética, diz que uma boa parte da população mundial tem herança genética em Gengis Khan, né? Ele foi um homem que teve muitas mulheres, portanto, sua prole foi muito grande. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, no estudo celular, lá você tem a célula, você tem membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo, e no núcleo nós temos estruturas, né? Principalmente o núcleo está nas células eucariontes, nas procariontes não tem núcleo. Mas nas células eucariontes é lá que se encontra o material genético, né? Os genes, responsável pelo controle das atividades da célula, pelas características hereditárias herdadas dos organismos anteriores, né? E lá nós temos o que nós chamamos de cromossomo. O que são os cromossomos? São longos fios constituídos por uma molécula de DNA. O que é DNA? DNA é o ácido desoxirribonucleico. Essa molécula possui trechos, cada trecho constitui um gene. Estou alérgico, viu? Não estou com coronavírus aqui não, tá certo? Vocês sabem que eu tenho essa alergia há muito tempo. Essas moléculas, elas possuem os trechos, e esses trechos é chamado de gene. E o gene é uma informação. O gene que vai expressar a cor do olho, o gene que vai expressar o tamanho do cabelo, que vai expressar a informação, isso se chama gene. Gene é um segmento da molécula do DNA que contém uma informação, tá bom? Quando a gente analisa, né, num cromossomo, você tem um cromossomo completo. Dentro do cromossomo você tem a estrutura do DNA e dentro do DNA você tem o gene. Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, ó. Você tem aqui a membrana plasmática, o citossol, o núcleo, e dentro do núcleo nós temos o núcleo.
E contemos aqui as informações que são chamados cromossomos. Estão vendo? Ó? Quando ele está enroladinho, do jeito que está aqui, ele é chamado de cromossomo. Quando ele está espiralado, cromossomo. Quando não, é chamado de cromátides, tá? E o cromossomo ele é feito como? Pela uma fita dupla do DNA enrolado, ele é enroladinho, né, as dupla hélices do DNA, e ele, quando é enroladinho, ele tem 4 bases nitrogenadas. Como é que é o nome das 4 bases nitrogenadas do DNA? É a adenina, timina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina. E o RNA, a gente vai trocar uma pela uracila, tá certo? Beleza? Então, quando a gente analisa o cromossomo, né, quando a célula não está se dividindo, né, esses filamentos encontram-se emaranhados no interior do núcleo. E nós chamamos isso de cromatina, ou seja, eles não estão enroladinhos. Quando a célula está em processo de divisão, que os filamentos encontram-se enrolado na forma de bastão, aí nós temos o cromossomo, tá certo? Vamos só lembrar, só para a gente poder lembrar. Cromossomo, quando ele está todo enroladinho no processo de divisão celular, que é a mitose e meiose. Quando é que ele está todo emaranhado, todo bagunçado, né? Aí a gente chama de cromatina, tá certo? Aqui nós temos os tipos de cromossomos e ele depende da sua forma, tá? Como que ele é constituído? Veja, ele tem o braço do cromossomo, tá vendo? Ó? Que a gente chama de cromátide. Como é que é o nome? Cromátide. Repete aí. Cromátide. No centro do cromossomo, ou o que divide as duas abas do cromossomo, nós temos o centrômero, que é uma constrição primária que divide as duas abas. E alguns a gente vai ter constrição secundária e ele é dividido, ele é classificado. Quando o cromossomo tem o centrômero no meio, ele é chamado de metacentro. Quando o centrômero é no meio, ele é chamado de metacêntrico. Estão vendo aqui, ó? Ó. O centrômero está no meio, ó. Estão vendo aqui? Ele é um metacêntrico. Quando nós temos o centrômero não no meio, mas numa porção ali 30%, é o submetacêntrico. Quando ele se aproxima do fim, ele é o acocêntrico. E quando ele fica sem cabeça, ele é chamado de telocêntrico. Vamos repetir comigo? Vamos repetir? Vou mudar até a coisinha aqui para a gente poder trabalhar. Vamos lá de novo? Quando está no meio, ele é o metacêntrico. Mais acima do meio, ele é chamado de submetacêntrico. Quando ele está próximo do fim, ele é chamado de quê? De acocêntrico. Quando ele não tem cabeça, é chamado de telocêntrico, tá certo? O número de cromossomos aqui, ó, varia de uma espécie para outra. Por exemplo, nos humanos, nós temos 46 cromossomos. Né? Tem algumas anomalias genéticas que vai ter mais ou menos. Por exemplo, os síndrome de Down. Os Down, que são pessoas especiais, com características genéticas especiais, eles têm 47 cromossomos. No par 21, soma-se mais um cromossomo e lá ele fica com 47. Mas na espécie humana são 46 cromossomos. Tá? Os gametas, célula germinativa, né? Os espermatozoides, vai com 23 e o óvulo vai com 23. Juntando 23 com 23, os pares, vai formar os pares, e aí nós temos o cromossomo, né? Os 46 cromossomos, tá certo? São as células somáticas, tá? As células germinativas têm 23 cromossomos, as demais células do corpo têm 46.
Olha lá, ó, né? O homem, ele sempre vai ser XY. A mulher, XX, tá? A nossa característica dos nossos cromossomos, como é que é o homem? XY. E a mulher, XX. E o homem, com 23 cromossomos do homem, 23 cromossomos da mulher, vai fazer o filho. O espermatozoide, o óvulo, 23 dele com 23 dele, vai fazer um filho também com 46 cromossomos. Ó, uma célula A sofre mitose. Sofre o quê? Mitose. Quando uma célula mãe dá origem a duas filhas idênticas, nós temos a mitose. Quando uma célula mãe se divide e dá duas com metade da característica genética, nós chamamos de meiose. Meiose, não esqueçam, tá? Mitose, meiose, tá bom? E a meiose vai produzir com a metade dos cromossomos. Óvulo, 23 cromossomos. Espermatozoide, 23, vai formar a célula ovo ou zigoto com 46 cromossomos, tá certo? E o que é o cariótipo? O cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma célula. O cariótipo da mulher, por exemplo, é 22 cromossomos azão mais XX. E o do homem, 22 cromossomos azão mais XY. Lembra que nós, homens, somos XY e a mulher XX, tá bom? Não esqueçam disso. Outra coisa que eu preciso que vocês lembrem é que o cromossomo, o 1, o 2, o 3, o 4, eles são grandes. E à medida que for passando, eles vão ficando pequenos, tá? Vão ficando cromossomos pequenos, beleza? Tem uma característica que diz que se você tiver uma deficiência genética num cromossomo pequeno, você pode sobreviver. Mas se for uma deficiência genética num cromossomo grande, possivelmente as alterações serão enormes e você tem chances de morrer. Outras características que podem ser notadas é que os cromossomos aparecem aos pares, sempre aos pares, e que um dos cromossomos apresenta a mesma forma e o mesmo tamanho do outro, só não os sexuais. O X é grandão e o Y é pequenininho, tá bom? O que veio do pai se une com o da mãe, mesmo tamanho. Pai e mãe, mesmo tamanho. Pai e mãe, mesmo tamanho. Só não do homem, que o X e o Y é pequenininho, tá? Aí um conceito muito importante agora, que eu preciso que você saiba. O que é uma célula diploide? Célula diploide é aquela... A célula diploide é aquela que apresenta sempre cromossomos homólogos, como a primeira célula do nosso corpo e todas as demais que nelas descendem. O nome vai ser células diploide, 2N. Já o espermatozoide, o óvulo, é chamado de células haploide, porque apresenta apenas um cromossomo de cada tipo. São os espermatozoides e o óvulo, tá? Não tem os pares, tá bom? E nós temos, né, os dois tipos de DNA. Nós temos o DNA. O que o DNA faz? O DNA ele tem a informação. E o RNA, ele lê a informação. Ele vai ler a informação que tem no DNA. O DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. E o RNA, ácido ribonucleico. Por quê? Porque quando você pega a molécula de DNA, ela tem uma pentose. Na pentose, só uma hidroxila. Já no RNA, você tem duas hidroxilas, tá certo? DNA, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. Tá bom? Do que são formados os ácidos, né? O DNA e o RNA. Olha como é interessante, olha para mim, ó. A pentose, que é um carboidrato,
o grupo fosfato e a base nitrogenada. Veja, a pentose, o grupo fosfato e as bases nitrogenadas. E o que liga uma molécula na outra é uma ligação fosfodiéster. O que liga uma molécula de DNA na outra é uma ligação fosfodiéster. Tem que esquecer disso não, tá? Cada cromossomo ele é formado por uma longa molécula de ácido nucleico com milhares de genes. Cada gene pode ser formado por dezenas de milhões de pares de nucleotídeo. No total, são cerca de 3,2 bilhões de pares de nucleotídeo em cada célula somática do homem, tá? Formando cerca de 20 mil genes. Tá certo? Veja aqui. Quais são as bases que a gente tem no DNA? No DNA a gente tem a adenina, que é a amiga da guanina, e a citosina, que é a amiga da timina. Não pode esquecer disso. Adenina, guanina, citosina, timina. Adenina, guanina, citosina, timina. Essas são as amiguinhas do DNA. O RNA é a mesma coisa, mudando apenas a timina pela uracila. Tá? A gente vai trocar a timina pela uracila. E esta lê esta, esta lê esta, esta lê esta, mas essa aqui que vai ler a timina, tá bom? Beleza? Não pode esquecer. Outra coisa que você tem que lembrar é que as bases nitrogenadas têm purínicas e pirimidínicas, que é a forma do anel. Quando elas forem purínicas, adenina e guanina, pirimidínicas, citosina e timina. Do mesmo jeito acontece também com a pentose. As bases purínicas, adenina e guanina, as bases pirimidínicas, citosina e uracila. Tá bom? Vamos voltar à genética? Vamos lá. Na genética, que é super importante, deixa eu só diminuir aqui, isso, aí, muito bem. Na genética, então, os pais transmitem as características genéticas para os filhos. Meu pai transferiu as características para mim e eu transferi para o meu filho. Características que estão nos meus genes. Todas as células têm o mesmo material genético. Todas, no meu organismo inteiro, todas têm o mesmo material genético. Não importa qual tipo de célula seja. As células dos nossos olhos têm o mesmo material genético lá da ponta dos meus pés. Quem que muda? As haploides e diploides, certo? Só, no meu caso, homem, os espermatozoides. O material genético está no núcleo. E ele se apresenta na forma de cromossomos, que são a forma condensada de uma grande molécula de DNA, que é e que contém todos os nossos genes. Está lá toda a nossa informação genética, tudo aquilo que tem em mim, de bom e de ruim, está no meu DNA. Tá bom? Sempre no meu DNA. Aí nós temos alguns conceitos que são importantes. Quais são os conceitos que são importantes? Primeiro, conceitos básicos, como genótipo, fenótipo. O que é o genótipo? O genótipo é o conjunto de genes, está lá, está dentro essa informação existe dentro da tua célula. E o que é o fenótipo? É o conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. É a junção do genótipo com o ambiente. Vou dar um exemplo. Você tem, sei lá, você mora numa cidade fria. O tecido, a forma da tua pele dá uma mudada. Se você vem para um lugar quente, menos úmido, ou seja, você vai ter mais úmido e quente, você vai ter uma pele mais ressecada. Então você tem uma expressão. Vários fatores podem ser expressos. Por exemplo, peixes. Temperatura controla se vai nascer fêmea ou macho. Anfíbios, répteis são controlados pela temperatura. Então é o ambiente induzindo a expressão dos genes, tá certo? Uma pessoa com um gene para pele clara, se ficar muito exposta ao sol, fica com a pele mais escura. A gente queima, né? Eu mesmo peguei uma insolação esses dias, dizendo eu que estava trabalhando na roça, quase que me arrebento.
As células da maioria dos organismos são diploides. Lembra? Células diploides. A não ser as haploides, que é o óvulo e o espermatozoide. Muito bem. Assim, em um cromossomo existem vários alelos para diferentes características do indivíduo. Cor dos olhos, tipo de cabelo, como é que vai ser o cabelo, se vai ser enrolado ou não. Por exemplo, como é que um cabelo é mais enrolado ou não? Tem que ter no DNA a informação de ter mais aminoácido cisteína. O aminoácido cisteína ele tem uma função tioéter ou tioálcool, né? Uma função tioálcool no final. E essa função tioálcool, sabe o que vai fazer? Ele vai fazer ponte de disulfeto e vai enrolar o cabelo. Então, se no teu DNA tem dizendo que nas tuas células do cabelo vai ter mais proteínas contendo a cisteína, teu cabelo vai ser mais enrolado. E por que a chapinha desenrola? Porque a chapinha quente reabre as ligações de disulfeto. Mas se molhar, as ligações voltam ao normal. Por isso que tem que fazer a permanente. O que é a permanente? É arrancar a ligação. Você tem que aplicar uma substância que vai arrancar o aminoácido. Nesse caso, vai inativar o aminoácido. O cabelo vai ficar sempre liso. Mas, quando nascer, a informação genética está lá e ele vai nascer enrolado. Usamos uma letrinha maiúscula para o gene de característica dominante. Por exemplo, azão, e minúscula para recessiva. Exemplo, azinho. Vou dar um exemplo. A cor do olho escuro, ele é dominante, ele é azão. Olho azul e verde, ele é recessivo, é azinho, tá certo? Quando temos os mesmos tipos de alelo nos dois cromossomos, a gente chama ele de homozigótico. Ou é azão, ou é azinho. Quando ele tiver um azão e um azinho, ou um azinho e um azão, a gente chama ele de heterozigótico. Tá vendo aqui, ó? Heterozigótico. Azão ou azinho, homozigótico, tá? Quando os alelos forem diferentes, heterozigótico, tá bom? Por exemplo, homozigótico, azão. Heterozigótico, azinho. Homozigótico, azinho, tá certo? Beleza? Par de alelos dominantes, homozigótico, pezão. Par de alelos recessivos homozigótico, azinho. Par de alelos heterozigótico, bezão. Se forem diferentes, heterozigótico. Se forem iguais, homo, né? Lembra lá de homoafetivo, que são iguais. Heteroafetivo, que são diferentes. Para que a característica do gene recessivo se manifeste, ele já deve estar em dupla, azinho. Já os genes dominantes se manifestam mesmo que eles estejam sozinhos. Exemplo, azinho. São então chamados de dominantes porque inibe a ação do gene recessivo. Pode haver casos de codominância, ausência de dominância, quando o gene dominante não inibe a ação do gene recessivo. Eles trabalham juntos e as características físicas do indivíduo heterozigótico, azinho, que tem as características dominante e recessivo. Normalmente é intermediário entre o homozigótico dominante e o homozigótico recessivo. Exemplo, lábios grossos, azão. Lábios finos, azinho. Lábios médios, azinho. Um negro com os lábios bem grossos casou com uma branca com os lábios fininhos. Vai nascer um mulato com lábios médios, tá certo? Aí a gente vai para a primeira lei de Mendel. O que Mendel foi, meu Deus? Mendel foi um padre, um monge, né, que viveu entre 1820 e 1850, ou seja, 30 anos. E seu estudo serviu de base para a criação de uma ciência nova, a genética. Ele foi o pai da genética, o pioneiro.
Entre várias pesquisas que Mendel fazia, ele pegava ervilhas com cores diferentes e misturava. Como é que ele fazia isso? Ele pegava o pólen de uma, o pólenzinho de uma lá, ó, e colocava na outra. Tchuc. Entendeu? Ele misturava pólen da amarela com a verde e com as sementes diferentes. E ele foi e viu que a informação de uma passava para outra. Como? Ele não sabia. Mas ele então desenvolveu um postulado, que as ervilhas têm muitas características bem definidas, e Mendel estudou exatamente 7 dessas características. Entre elas a cor, a forma da semente. Para começar os estudos, cada característica separadamente, Mendel fez outro cruzamento das plantas durante anos para obter linhagens puras. Ou seja, em que os descendentes obtivessem apenas uma característica. Exemplo, uma planta que sempre produzia ervilhas amarelas e outra que sempre produzia ervilhas verdes. Certo? Exemplo, se eu pegar uma ervilha verde, que é Vzinho, e eu misturei ela com a amarela, quais são as possibilidades então de nascer? O Vzinho com Vzão, um Vzinho com Vzão. Então todos os filhos vai ser Vzão, Vzinho, certo? Homozigótico, homozigótico e heterozigótico. Concorda comigo? Concorda? Olha, a autofecundação de Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho vai gerar quais tipos de filho? Primeiro aqui, ó, Vzão, Vzão, homozigótico, amarelo. Vzão, Vzinho, amarelo. Heterozigótico, mas amarelo. Vzão, Vzinho de novo, amarelo. Só que esse Vzinho aqui, ó, esse Vzinho aqui, ó, se ligou nesse, ó. Vzinho com Vzinho vai dar verde. Então, na geração, ou seja, se eu dissesse assim, se uma ervilha homozigótica, heterozigótica amarela se ligar com outra heterozigótica amarela, quais são as chances de dar um filho verde? 25%. Não é 4? 100% dividido em 4 dá 25%. Ó, 100% não é os 4? Então, a cada 4 filhos, as chances de 25% de uma nascer verde. Essa é a chamada de primeira lei de Mendel, que é a lei do cruzamento. Né? É a chamada de lei do cruzamento. Onde o azão, azinho, mais o azão, azinho vai dar azão, 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 azinho, azinho, azão, azinho, azinho. Neste caso, a proporção fenótica é de 3:1 e a proporção genotípica é de 1 azão, azão, 2 azão, azinho, 1 azinho, azinho, que vai ser a verde. Lembra? A ervilha verde. Não esqueça que é a verde. Olha lá. Ratos preto homozigótico, emizão, emizão. Cinza, emizão, emizinho, emizinho. Qual é o heterograma, né? Como que vai formar aqui o genograma? Emizinho com emizão, emizinho com emizão, emizinho com emizão, emizinho com emizão. Todos os 4 vão ter característica heterozigótica. O genótipo, 100% emizão, emizinho. O fenótipo, 100% de pretos, certo? Todos vão nascer pretos. Por isso que eu digo, se o pai tem olho azul, mas a mãe tem olhos negros, nenhum dos filhos nascerão com olho azul, porque para ser olho azul tem que ser emizinho, certo? Exemplo,
No monohibridismo com dominância intermediária, semidominância ou codominância, as proporções genotípicas e fenotípicas em F2 serão, veja, monohibridismo é quando no cruzamento é usado somente um caráter, ou seja, apenas um par de genes. Apenas um par de genes, você não usa mais do que um par de genes, certo? Então na resposta seria o quê? Vzão, Bzão, Vzão, Bzão. Vzão com Vzão, dá o quê? Vzão, Vzão. Vzão com Bzinho, dá Vzão, Bzão. Bzão com Vzão e Bzão com Bzão. Então a proporção será o quê? 1 Vzão, Vzão. 2 Vzão, Bzão e 1 Bzão, Bzão. Ou seja, Vzão, Vzão, vermelho. Vzão, Bzão, rosa. Bzão, Bzão, branca. Certo? Essas seriam as proporções para que você tenha a proporção genética aí na questão. Tá certo? Pronto. Essa foi nossa aula. Desde já fico grato pela atenção. Queria que vocês fizessem um exercício, pesquisem, tirem dúvidas comigo no WhatsApp, mande perguntas, se você não entendeu, mande em áudio ou vídeo para que eu possa responder rápido para você. Acredite, é importante nós estudarmos para desenvolver nossa educação, nossos conhecimentos e ter uma vida melhor no futuro. Desde já, grato a todos, tá certo?